Não havendo, então, ficam aprovadas. Inicialmente, nós estamos sem acesso à internet, por conta de instabilidade na rede do tribunal, e por isso não está havendo transmissão da sessão em tempo real pelo Teams, mas foi informado aqui pelo secretário da sessão de que está sendo gravado pelo sistema local, o ato, e que oportunamente haverá edição e disponibilização pela internet, não é? Pelo YouTube. O primeiro processo da pauta de hoje é um processo de relatoria da eminente desembargadora federal, Rosimeire Gonçalves de Carvalho, ação rescisória 103.007369, 2024-01-0000. Parece-me que a advogada está presente para a sustentação oral. Eu, então, passo a palavra à eminente relatora para o relatório. Boa tarde. Está funcionando o microfone também. Agora deu. Está tudo complexo. Senhor presidente, é uma ação rescisória ajuizada pelos herdeiros de juízes classistas, aposentados e pensionistas da Justiça do Trabalho contra a União, objetivando a desconstituição de sentença proferida nos autos da... Aliás, eu nem falei boa tarde, né? Boa tarde a todos. Desculpem pela indelicadeza. Boa tarde, doutora. Objetivando a desconstituição de sentença proferida nos autos da ação de cobrança que tratava do pagamento das parcelas vencidas da PAI, relativas ao quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança coletivo, número tal. Essa questão já é bastante conhecida aqui da sessão e das turmas. Senhor presidente, o foco da controvérsia é a discussão acerca da ocorrência ou não da prescrição. Eu tenho um encaminhamento de voto, senhor presidente, antecipando aqui para facilitar os trabalhos, no sentido de dar parcial procedência, acolher parcialmente a pretensão para desconstituir a sentença proferida no mandado de segurança, considerando que, de fato, contando o tempo, o prazo da prescrição, na hipótese não ocorreu. Por quê? Porque incide aqui, a meu ver, a parte final do enunciado 383 da súmula do Supremo Tribunal Federal. A questão que não vem, na maioria dos precedentes que foram colocados, e inclusive o que foi invocado pelo juiz na decisão, não foi observado que, da data do requerimento administrativo até o indeferimento do requerimento administrativo, até o ajuizamento da ação, passaram 3 meses. Do ajuizamento do mandado de segurança até o encerramento do trânsito em julgado, foram, do trânsito em julgado do mandado de segurança até o ajuizamento da ação, foram 2 anos, não, foram 4 anos e 6 meses, 4 anos e 7 meses. E a súmula 383 diz o quê? Que esse prazo corre pela metade. Na primeira parte da súmula, ela diz que corre pela metade após a causa interruptiva da prescrição, mandado de segurança. Mas aí, mais adiante, ela diz, mas não pode ser inferior a 5 anos. Então, considerando essa parte final da súmula, de que não pode ser inferior a 5 anos, e, no caso, é inferior a 5 anos, eu estou afastando a prescrição por conta da parte final da súmula 383, considerando que houve uma violação ao que está previsto nesse enunciado de súmula. Eu não sei se há divergência, se não houver, aí seguimos para facilitar os trabalhos. Então, pelo que estou compreendendo da posição de Vossa Excelência soma o prazo anterior à impetração. Sim. E considera a impetração como, nesse caso, como causa... Interruptiva também, mas soma os prazos anteriores e posteriores. Exatamente. Aí não deu 5 anos. Não deu. A soma não deu. O que acontece é que a primeira parte que diz 2 anos e meio, corre pela metade, né? 2 anos e meio. O juiz usou exatamente esse fundamento. Foram após 2 anos e meio do trânsito em julgado do mandado de segurança. Só que a súmula diz, mas não pode ser inferior a 5. Nesse caso, é inferior a 5. Então, não houve prescrição.
Eu pessoalmente já decidi, né, acho que nessas causas de forma diferente na primeira turma, a partir do pressuposto de que a contagem do prazo, embora aplicando a súmula, ressalva o final da súmula, mas entendendo que o prazo global aí seria contado do surgimento da pretensão lá atrás, sem desconto do prazo de tramitação do mandado de segurança, porque provavelmente nesse caso... Eu descontei só o indeferimento administrativo. Do indeferimento administrativo até a impetração, eu descontei. Foram 3 meses. Porque, na verdade, por essa conta, o prazo anterior à impetração do mandado de segurança é contado com o prazo posterior ao mandado de segurança, não podendo essa soma dar menos que 5. Mas aí se desconta o prazo de tramitação do mandado de segurança que está todo no meio. Porque foram alguns anos a tramitação. Entendi. Então, você está se descontando, está utilizando o mandado de segurança ao mesmo tempo, como causa interruptiva e como causa suspensiva para a contagem do prazo global de 5 anos. Não, eu peguei os 2 períodos, não estou contando o do mandado de segurança. Sim, está descontando. O mas que foi após o trânsito. É o período anterior ao mandado de segurança ou posterior ao mandado de segurança. Ao trânsito julgado. Então, para somar os 5 anos, no final das contas, desconta o prazo de tramitação do mandado de segurança. Sim. Eu acho que é importante a advogada fazer a sustentação, por via das dúvidas. Boa tarde, excelências. Inicialmente, eu quero pedir escusas. É a minha primeira sustentação aqui no TRF. Eu atuo mais na Justiça Trabalhista, então, caso eu fale algum termo errado, talvez o chame de ministro, eu peço já desculpas. Conforme a desembargadora relatora falou, o ato coator do mandado de segurança, ele é datado do ano de 2000. Antes da impetração deste mandado de segurança, transcorreram apenas 3 meses do prazo prescricional de 5 anos. Esta ação originária que originou a ação rescisória, ela não deferiu, né? Ela declarou prescrita as parcelas da PAI, e este processo ele foi ajuizado em 2018. Ou seja, se temos um ato coator de 2000, um mandado de segurança ajuizado em 2001, com trânsito em julgado em 24/4 de 2014, contando-se 5 anos, ele não dá em 2018, que foi quando essa ação foi ajuizada. Ou seja, não há que se falar em prescrição de 5 anos, aplicando exatamente o que a desembargadora relatora falou, a parte final da súmula 383 do Supremo Tribunal Federal. Além disso, gostaria de trazer aqui, a título de esclarecimento, que ainda que se fale que no mandado de segurança podia ter sido utilizado para fazer a cobrança dessas parcelas, como que seria feita a cobrança dessas parcelas se elas ainda não tinham nenhum título executivo judicial formado? Ou seja, eu vou cobrar uma coisa que eu não sei nem qual foi o direito que me foi dado. Então, por isso que foi ajuizada aquela ação de cobrança para pleitear o pagamento dessas parcelas de equivalência, né? Então, aqui eu peço que seja seguido o voto da desembargadora para que seja rescindida a sentença no sentido de não declarar a prescrição dos pleitos dos autores. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Pode prosseguir, desembargadora Rosimeire. Senhor presidente, o voto, em suma, nessa linha de afastar a prescrição, considerando a soma do período anterior e posterior ao trânsito julgado do mandado de segurança, e a consideração de que, nessa hipótese, não houve o transcurso do prazo quinquenal. Julgo parcialmente procedente para desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, afastando-se o reconhecimento, portanto, só da prescrição do fundo de direito. As demais questões serão decididas no juízo próprio. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, desembargadora Rosimeire. Na sequência, sou eu que voto? Desembargador Gustavo ainda não chegou? Já chegou, desembargador Gustavo. Ok. Bom, eu vou pedir vista, que eu estou sem acesso aqui à internet agora no momento, para conferir esse precedente da primeira turma, e que, salvo engano, do qual eu fui relator, e que me parece que, salvo engano, que na época o entendimento que a primeira turma seguiu, adotando o meu voto, foi no sentido de que, de fato, o período total não pode ser inferior a 5 anos,
mas que para isso não se descontaria o período de tramitação do próprio mandado de segurança. Porque, na verdade, de forma reflexa, o mandado de segurança serviria, né, a um só tempo, como causa interruptiva da prescrição e como causa suspensiva da prescrição para o cômputo do prazo total de 5 anos. Porque se ele ficar tramitando por 10 anos, e se quando voltar a correr o prazo pela metade, após o trânsito em julgado do mandado de segurança, se ele volta a correr por 2 anos e meio, mas não se admite que o prazo total seja inferior a 5 anos, se você desconta o período de tramitação do mandado de segurança, na verdade vai estar segurando um prazo global não só de 5, mas talvez de 10, de 12. Mas para eu conferir essa jurisprudência, esse precedente, eu peço vista. Alguém está apto a votar? Gostaria de proferir voto? Não? Ok, então proclamando o resultado, após o voto da relatora, julgando parcialmente procedente o pedido, é isso, desembargador Rosimeire? Julgando parcialmente procedente o pedido, pediu vista o desembargador federal Marcelo Albernaz. Aguardam os demais. Próximo caso. Muito obrigado, doutora. Bom, então vamos seguir a sinopse da desembargadora Rosimeire. Vamos pelo voto vista, né? Aqui temos um voto vista no IRDR 105.014487-2023-4010000, cuja certidão de julgamento foi a seguinte. Iniciado o julgamento após o voto da relatora, rejeitando a preliminar de nulidade, julgando o incidente de resolução de demandas repetitivas e aprovando as teses apresentadas pela relatora, no que foi acompanhado pelos desembargadores federais Marla Consuelo Santos Marinho, em substituição à desembargadora federal Rosimeire Gonçalves de Carvalho, Chamil Cipriano, em substituição ao desembargador federal Marcelo Albernaz, Gustavo Amorim e Moraes da Rocha, pediu vista o desembargador federal Rui Gonçalves. Aguardam os demais. Então, com a palavra, o eminente desembargador federal Rui Gonçalves. Senhor presidente, eminente procurador regional da República, demais desembargadores e desembargadoras federais, senhores advogados, senhoras advogadas, servidores presentes, eu vou poupá-los de ler o relatório, até porque consta no processo, que já devem ter lido a despeito de estar acessível agora. Curiosamente, o sistema está acessível. Está acessível. Então, eu estou aqui consultando um outro processo que diz respeito a esse. Está acessível, mas é uma coisa que não se pode confiar muito, daqui a pouco cai. Talvez até a internet já esteja acessível. Se Vossas Excelências quiserem parar um pouquinho para ver se a gente consegue acessar o Teams por 5 minutos, porque esse processo é um processo que eu pedi vista e muita gente tem interesse, advogados, né, tem interesse em assistir, não sei, mas se não, posso continuar lendo aqui o meu... Mas o acesso aqui me parece que está... Inclusive, Excelência, eu dei acesso agora ao doutor Frederico, a doutora Luísa Eduarda, ao doutor Krishnamurti, que tem interesse nesse processo. Então, eles já estão na sala virtual. Então, vou entrar no Teams, porque eu não estou no Teams. Já estão na sala virtual também. Pronto. Então, eu peço a Vossa Excelência uma pausa de 3 minutos, 5 minutos, Ok. para que a gente possa providenciar isso. Mas nós aqui estamos pelo Teams já, né? Não é, Augusto, pelo sistema de transmissão? Não, Está agora... conectado ao Teams? Não, ainda não. Ainda não está conectado não, né? E dá para conectar? Porque aqui eu já estou conectado. Lá ainda não voltou. No sistema de som ainda não voltou. Doutora Luzia Eduarda, Vossa Excelência está me escutando? Eu acho que eles não estão escutando, não.
Não, acho que aqui eu consigo, só que está lento mesmo para entrar. Porque eu já habilitei aqui, ele não entrou. Deixa eu tentar sair de novo. Tentar de novo. Pronto. Boa tarde, doutor Frederico. Não escuta, não. Testando. A única questão aqui é que a minha câmera não é acionada, mas no sistema já estou. Está indisponível a câmera. Mas, Iberdo, Rui, como não tem sustentação oral, penso que podemos prosseguir com o julgamento. Perfeito. A câmera não está acessível. Posso verificar a câmera? Por favor. É que ela não está conectada lá atrás. Agora. Deu uma piscada, é mau contato mesmo. Lá piscou. Agora. Pronto. Agora, obrigado. Mau contato. Pois bem, em julgamento processo, retomando o julgamento processo 1050-144 de 87 de 2023, 401, sequência de 4 zeros de IRDR, voto vista. Não vou ler o relatório porque já está acessível, vou passar então meu voto propriamente dito. Vou abreviá-lo porque é um voto longo e já está nos autos, ou vou juntá-lo aos autos. Eu destaco inicialmente
que todos os processos apresentados como paradigma, e é curioso isso, porque tudo gira em torno de Santarém, Pará. Inclusive, as questões que foram levantadas, os incidentes, tudo aponta para a subseção judiciária de Santarém, no Pará. Todos os processos que foram aqui apresentados como paradigmas são da subseção judiciária de Santarém e, curiosamente, não são processos de varas ordinárias, são processos de juizado especial federal. Os temas abordados nesses processos, eu abri cada um, não são temas, não abordam todos prescrição. Apesar de se apresentar como paradigma, o tema é seguro-defeso, seguramente, todos transitaram em julgado, mas o tema objeto aqui do IRDR não é igual. Lá se pede, requer danos morais, há quem argumente prescrição em alguns processos, outros entram na própria pretensão de ter direito ou não, mas não há essa similitude. Eu elenco aqui que, em tese, e somente em tese, há uma séria dúvida com relação à competência ou cabimento mesmo do IRDR, nesse caso, porque a época desses julgamentos todos, 2022, na verdade, a matéria já se encontrava pacificada dentro da estrutura do Juizado Especial Federal por decisão da Turma Regional de Uniformização. Mas isso é matéria superada, porque nós já admitimos, já foi uma sessão à parte, já se encontra, é atingida pela preclusão. Não, mas não é isso. Não, o que eu estou dizendo é que os processos... Os que ele trouxe, eu busquei dentro desses os que não eram de turma recursal. Porque senão eu não teria trazido para ser julgado aqui como um paradigma. É isso que eu quero dizer. O que eu trouxe, e mais alguns, não eram de turma recursal, só para deixar claro. Na petição inicial, eu elenco aqui os números que ele apresenta como paradigma, e todos são de não juizado. São, Rui, não são. O que eu trouxe para julgar não é. E tinham outros também. Não são todos, porque se fossem todos, eu não teria como julgar aqui esse RDR, na Corte Especial, na nossa sessão da sessão. O que eu trouxe para ser julgado, certeza absoluta que não era de juizado. Eu teria que ver, mas eu abri cada um e todos eram da Santarém. Eu também abri todos. Agora, se vocês me permitem, essa matéria, eu acho que todos já nós temos processos... já está superada. Não, sim, mas fora isso, todos nós temos, e parece-me que há divergência de interpretação entre, inclusive, as turmas do tribunal, né, sobre a questão da prescrição, não é isso? Mas a discussão é interessante. É curioso isso também, que é outro aspecto que eu abordaria, mas que não é objeto aqui, no final das contas, mas você já citou agora, é que a divergência que havia entre as turmas não era especificamente nos termos que foi proposto aqui. A divergência era saber se a prescrição começava a fluir da data de julgamento da DADI e da ADC, ou se do trânsito em julgado do acordo respectivo. Não era só isso que nós tínhamos de divergente aqui entre as turmas. Não há uma única turma, até onde eu tenha conhecimento, que tenha dito, por exemplo, que a prescrição aconteceu em 2021. Mas se há uma multiplicidade de casos versando sobre matéria, se há um risco de decisões que não sejam uniformes, já que há essa divergência, ainda que em relação a esses dois termos iniciais que você menciona, me parece que o IRDR é cabível e essa questão já está preclusa. Já precluído, né? Agora, me parece que a sessão não está vinculada a um desses dois entendimentos, tá? Agora tem que decidir... Não, sim. Perfeito. Bom, feito esse esclarecimento, é uma posição minha, eu entendo que realmente, mas já passou essa questão, e o objeto também foi ampliado, porque o objeto era tão somente saber a partir de quando iniciava a prescrição, porque era a divergência entre as turmas, pelo menos foi a concepção que eu tive naquela sessão, mas não é isso que está sendo mais julgado, vai-se mais adiante, e vou passar então a analisar a questão como voto vista, seguindo já, porque as preliminares já foram afastadas, eu também eu aderi, então vou à questão mesmo de
matéria de fundo, né? E eu digo o seguinte, né, em preâmbulo, eu registro e consta nos autos que já houve discussão acerca do tema principal no âmbito da Turma Nacional de Uniformização, ao julgar o PED-LEF 0501-296, dígito 37, 2020, 405, 8402, Rio Grande do Norte, que o tema 281 da TNU, a qual transitada de julgado em 26 de julho de 2021, que entendeu que é devido ao seguro-desemprego no período de defesa para pescador artesanal no biênio 2015-2016, afastando dessa forma o entendimento de algumas unidades jurisdicionais de juizados especiais federais, porque a TNU é juizado especial federal, sobretudo no âmbito do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no sentido de que esse direito não teria se consumado por inteiro, por conta dos diversos incidentes que se seguiram à edição da Portaria Interministerial número 192/2015, tratado nesses autos. Bom, eu cito aqui o elenco, a questão da TNU não examina a prescrição. Ela diz que a questão lá posta era saber se havia direito ou não a recebimento do seguro-desemprego, e a TNU explorou a questão, o tema, o assunto, e houve trânsito em julgado. Disse que sim, é devido naquele período. Eu elenco aqui o teor da Portaria Interministerial 192, cujo artigo 1º diz o seguinte, determina suspender, né, suspender por até 120 dias os períodos de defesa dos seguintes atos normativos. São vários atos normativos, são 10 aqui. Então, o primeiro ponto que eu chamo a atenção é que, diferente do que nós costumamos entender, são diversos períodos de defesa, e só alguns foram suspensos por esse ato interministerial. Não foram todo o Brasil que foi suspenso. Então, não é só um período de defesa, como nós costumamos dizer. No meu voto, na minha minuta original, eu até me dei o trabalho de descrever o teor de cada uma desses atos administrativos que tiveram a eficácia suspensa. Uns dizem respeito a algumas bacias hidrográficas, outras se referem a regiões litorâneas do Nordeste, há uma referência a rios especificamente do interior da Amazônia, algumas regiões específicas, no Pará, Amapá. Então, mas eu tirei porque não teria relevância isso aqui, mas é só para ilustrar que não é um período de defesa. Esses períodos de defesa, eles têm, inclusive, e essa é a questão central, momentos diferentes de acontecerem. Não são todos assim, tipo, começando assim, 1º de setembro a 30 de março. Não, varia. Uns começam em setembro, outros começam em novembro, outros começam em janeiro. Então, não são iguais. Não são iguais. A peculiaridade neste caso aqui é que tudo girou em torno do período de defesa lá daquela região do Pará, em Santarém. Mas é um dos. Então, são diversos períodos de defesa, alguns dos quais foram aqui abrangidos, e eu me recordo bem do momento, da época, que o fundamento teria sido, supostamente, concessões fraudulentas. Isso teve ampla repercussão nos meios de comunicação, e no voto do ministro relator da ADIM no Supremo Tribunal Federal, ele faz alusão a essa questão. Então, é uma questão pública, uma circunstância pública notória, a razão, suposta razão, que nunca foi provado de que houve essa fraude. Mas seria esse o objetivo, para tentar investigar, apurar fraudes na concessão maciça de seguro-defeso a pescadores artesanais pelo Brasil, nestes locais abrangidos pela Portaria Interministerial número 192. Bom, no dia 11, a Portaria Interministerial é do dia 5 de dezembro de 2015. No dia 11 de dezembro de 2015, foi publicado o Decreto Legislativo número 293 do Senado Federal, sustando os efeitos dessa Portaria Interministerial, ou seja, restabelecendo períodos, a vigência de todos esses atos de período de defesa, sem que fosse tratada a situação daqueles pescadores artesanais, quer dizer, 2 meses após a suspensão, que desde o início da proibição
generalizada haviam deixado de exercer suas atividades laborais como meio de vida, nos termos do artigo 12, inciso 6º, letra B, da Lei 8.212, de 1991. Bom, restabelecidos os períodos de defeso elencados no ato administrativo acima especificado, com alguns dos lapsos de proibições ainda por se iniciarem, no decorrer do recesso judiciário, foi proposta a ADI 5447, no bojo de cujos autos, em 7 de janeiro de 2006, o ministro Ricardo Lewandowski, então presidente da Excelsa Corte, proferiu decisão liminar sustando os efeitos do decreto legislativo número 293 de 2015 e, em decorrência, restabelecendo integralmente os efeitos da portaria interministerial 192 de 2015, não sendo esclarecidos em particular como ficariam os pescadores artesanais que, em tese, poderiam ter exercido seu labor de 11 de dezembro anterior, que foi o dia da edição do ato do Senado, quando publicado aquele ato legislativo, até a data da referida decisão judicial prolatada no decorrer de plantão, sendo certo que, nesse exato momento, alguns períodos de defeso sequer haviam se iniciado, enquanto outros já haviam sido concluídos ou na iminência de se findarem. A despeito de se tratar de decisão oriunda do Supremo Tribunal Federal, a instabilidade jurídica deflagrada com a emissão da Portaria Interministerial 192 de 2015 estava longe de ser superada, vez que, encerrado o período de recesso do Judiciário Nacional, a ADI foi regularmente distribuída, quando seu relator, então, recebendo os autos, o ministro Luiz Roberto Barroso, em decisão proferida no dia 11 de março, de mais 2 meses, de 2016, 2015, na verdade, 2016, sim, revogou, aí entre aspas, a cautelar anteriormente deferida para o fim de restabelecer os efeitos do Decreto Legislativo 293/2015, proclamando Sua Excelência que, entre aspas, em consequência, voltam a vigorar de imediato e com efeitos ex-tunc todos os períodos de defeso suspensos pela Portaria Interministerial número 192 de 2015, estando, por conseguinte, imediatamente vedada a pesca, tal como disposto nos atos normativos indicados na portaria. Além de vedar a prorrogação desse ato, o ministro, na decisão, assim o fez, pronunciamento esse que se deu, como nas intervenções públicas anteriores, quando alguns períodos de defesa já haviam sido ultrapassados, outros estavam em curso e alguns ainda seriam iniciados. Em seguida, outra inovação jurídica relevante ocorreu. Foi proposta pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores, a CNPA, a ADPF número 389, tendo como objeto justamente proteger os pescadores artesanais atingidos pela Portaria Interministerial número 192 de 2015 e pelas sucessivas emissões de atos que sustaram, restabeleceram e voltaram a sustar os seus efeitos, de forma a lhes assegurar o recebimento do seguro-defeso, sendo proferida em 22 de junho de 2016, decisão pelo seu relator, ministro Luiz Roberto Barroso, indeferindo a concessão de liminar nesse sentido, mantendo dessa forma a situação de absoluta incerteza quanto ao direito desses segurados especiais por período prolongado, mais precisamente até a sessão virtual da Suprema Corte, em que se deu o julgamento conjunto da referida DPF e da ADI 5447, ocorrido de 15 a 21 de maio de 2020, oportunidade em que o excelso pretório, por maioria de votos, julgou inconstitucional a referida portaria interministerial, em decorrência do que todos os períodos de defeso fixados pelo órgão ambiental competente estavam restabelecidos mais de 5 anos depois da edição daquele ato normativo viciado. Mais de 5 anos. Por maioria de voto. Assim, diante desse contexto de completa e prolongada incerteza jurídica,
agravado inclusive por divergência entre ilustres membros da excelsa Corte acerca do tema, em momentos diversos, ao longo de 5 anos, envolvendo o direito social de interesse de considerável parcela de segurados especiais, sabidamente desprovidos, em sua imensa maioria, de educação formal e que exercem seu ofício em lugares isolados, carentes de informações visando a defesa de seus direitos, no caso, os pescadores artesanais brasileiros, falta um S, apresenta forte plausibilidade a tese no sentido de que, enquanto persistente esse cenário de indefinições, repare bem que esse cenário de indefinições teve como autores os 3 poderes da República. O Executivo, com a portaria interministerial flagrantemente inconstitucional, baseada em fraudes que não foram jamais comprovadas, até onde eu sei. Depois entrou o Legislativo, através do Senado Federal, e, por fim, entrou o Supremo Tribunal Federal em torno de um mesmo tema. Isso colocando isso no meu voto, eu imagino que para quem mesmo quem seja da área jurídica, haja assim uma certa perda de sequência de raciocínio no que diz respeito à matéria litigiosa. Agora, imagine pescadores artesanais. Saber se estava ou não vigente, o que era suspensão, o que era restabelecimento, por que foi para o plenário, e mais, a decisão liminar do ministro Lewandowski, em sede de plantão judicial, deixou de cumprir uma formalidade legal, que foi submeter ao plenário. Não foi submetida ao plenário essa decisão. Não houve essa submissão. Houve a distribuição e o ministro, então, relator, revogou a liminar monocraticamente, e o processo seguiu até o final, levando mais uns 4 anos de aguardo de definição acerca desse tema. Então, para nós, é um tema que apresenta complexidade. Agora, imagine para quem é pescador artesanal, lá no interior, por exemplo, da região amazônica. Bom, então, essa tese apresenta, na minha avaliação, forte plausibilidade, enquanto persistente esse cenário de indefinições, de que não teria, essa é a tese, fluído o prazo prescricional, como defendido na peça vestibular do presente incidente de resolução de demandas repetitivas. Eu reconheço que essa tese é mais do que plausível, porque não se sabia se podia ou não requerer, quem poderia, a partir de que momento em cada região atingida por essa portaria, se poderia começar ou não. Houve casos de pescadores que estavam impedidos de trabalhar, enquanto fluía o período de defesa. Houve depois o restabelecimento durante o período, ele não sabe se voltava ou se não voltava, depois, na sequência, foi de novo suspenso. Então, houve uma absoluta indefinição que só acabou mesmo quando o Supremo disse, no final das contas, que a portaria interministerial era inconstitucional. Mas já haviam passado 5 anos. E algumas demandas foram propostas, outras nem tanto não foram propostas, e outras estão ainda sendo examinadas, sabendo se poderiam ou não ter sido propostas no momento em que o foram. Bom, então a tese para mim é mais do que plausível, eu afastaria. Essa é a minha posição pessoal, de que não poderia fluir prescrição se o direito a requerer aquele benefício não estava definido, caracterizado, certo, não havia dúvida de que se poderia fazê-lo. Bom, entretanto, isso aí me parece que não é crítica, mas é uma constatação. Houve um erro, me parece, estratégico, especificamente de uma parte. Vou colocar parte de uma parte. Por quê? Não havia dúvida de que a prescrição não fluía, não havia fluído, até o trânsito em julgado da decisão do Supremo.
nesse controle concentrado de constitucionalidade. Não havia dúvidas, pelo menos, no âmbito da primeira região, no que diz respeito aos juizados especiais federais. Por quê? Porque a turma recursal do Pará e Amapá editou uma súmula que reconhecia a prescrição. Ou seja, quem entrou até 2021 não era atingido pela prescrição. Após isso, não poderia mais. Que é a tese que a relatora está submetendo a este colegiado. Houve um pedido de uniformização que chegou até a turma regional de uniformização, que no microsistema processual dos juizados especiais federais é uma das unidades competentes para fazer uniformização, o mesmo que nós estamos fazendo daqui, só que lá o nome é Pedido de Uniformização de Jurisprudência. Aqui é IRDR, mas o objeto é o mesmo. E lá houve uma decisão no sentido de que a prescrição só começava a fluir a partir da data do trânsito em julgado do julgamento do Supremo nesse controle concentrado de constitucionalidade. A despeito disso, uma vara de juizado de Santarém continuou aplicando o entendimento que havia sido cancelado ou anulado pela turma regional de uniformização de jurisprudência. Ou seja, passou a reconhecer, naquele caso concreto, reconheceu que houve prescrição. Em vez de se ingressar com o recurso para a turma recursal ou entrar com reclamação dirigida à turma regional de uniformização, que é o que está previsto no regimento interno dessas unidades de juizados especiais federais, a parte foi com reclamação ao Supremo Tribunal Federal. E aí é a questão que nós estamos aqui trazendo. Até então, aqui no tribunal também não havia entendimento diferente. Havia divergência no que diz respeito, eu disse no começo da minha retomada de julgamento, havia divergência quanto se a prescrição começava a fluir da data da sessão ou se da data do trânsito julgado do acordo respectivo no Supremo. Era a divergência que nós tínhamos aqui. Mas foi-se ao Supremo Tribunal Federal. E é essa a questão que eu faço aqui, então, o fecho. É a reclamação número 62099 do Pará. A origem é justamente essa reclamação de uma decisão do juiz em juizado especial federal, dirigida, saltando instâncias, mas cabível, pelo menos a pretensão é cabível em tese, né? E foi direto ao Supremo Tribunal Federal, tomando como base esses dois julgados em controle concentrado que foram consumados em sessão única pelo Supremo Tribunal Federal. E o relator dessa reclamação é o ministro Dias Toffoli, cuja decisão, datada em 31/10/2023, com trânsito julgado no dia 28 de novembro seguinte, eu transcrevo parte no meu voto, né? E destaco 2 pontos. Entre todos que eu citei aqui, eu coloquei em negrito. Ele diz o seguinte: o plenário do STF deixou de modular os efeitos da decisão por não ter alcançado o quórum previsto no artigo 27 da Lei 9.868/99. A presente reclamação tem por objetivo controverter decisão de prescrição do direito de pleitear 4 parcelas do seguro-desemprego do biênio 2015-2016, referentes ao período de 15 de 11 de 2015 a 15 de março de 2016, sob a alegação de que somente a partir do trânsito em julgado do acórdão da ADPF 389, que o seguro-desemprego relativo ao biênio 2015-2016 passa a ser devido. Então, essa tese chegou ao Supremo por uma via absolutamente infeliz, assim. Infeliz não porque foi ao Supremo Tribunal Federal.
eu digo infeliz porque não é a tese que eu entenda melhor, no caso concreto. Então, infeliz na minha concepção só. Não, claro, do Supremo, né? Longe disso. E diz o seguinte, o eminente relator, ministro Dias Toffoli: razão jurídica não assiste às partes reclamantes. Aí ele diz, por quê? Eu cito o item 2. Por que, o item 2, não há na DPF número 389 e na ADI 5447 qualquer decisão com efeito vinculante que sinalize a impossibilidade de, durante a tramitação do debate em sede abstrata, serem ajuizadas ações para deslinde de controvérsias relacionadas ao pagamento do benefício de seguro-desemprego, que é a tese da eminente relatora. É a tese da eminente relatora. A infelicidade total é que, no final das contas, a reclamação teve segmento negado de imediato. Então, sequer foi para o plenário. Mas o fato que transitou em julgado, e é uma proclamação do Supremo Tribunal Federal acerca do tema que nós estamos aqui decidindo. Então, a despeito de não ser a minha posição particular no que diz respeito a essa matéria, eu cedo diante da constatação de que em tudo se parece com o caso que nós estamos julgando aqui, até na origem, que é a subseção de Santarém, no Pará, em tudo é igual. E eu cedo, então, ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal nessa reclamação já transitada e julgada, decisão já transitada e julgada, para passar a entender, com ressalva, reitero, de posição, que realmente a posição da eminente relatora está adequada. Mas faço uma ressalva final no que diz respeito aos efeitos dessa decisão, que talvez a relatora possa eventualmente refletir durante o julgamento e até saiu do ar. Saiu do ar. Não, voltou. Refletir a respeito, a única ressalva que eu faço é restringindo o efeito deste julgado de forma a respeitar a decisão proferida porque houve um acordo. Eu vou só pegar aqui o número do processo, porque saiu daqui da tela. E essa decisão também tem trânsito julgado porque houve uma apelação. Houve um acordo com o INSS e demais partes. Eu não vou ter agora o número do processo. Deixa eu ver se é esse aqui. Então, eu ressalvo, acompanho o voto da eminente relatora, faço só ressalva no que diz no pertinente aos efeitos, porque transitou em julgado a decisão aqui no tribunal, a decisão que manteve uma homologação de acordo em que o INSS foi parte, então, com relação a essas pessoas que estão nessa ação. Houve acordo e ao fazer o acordo, ou propor o acordo do INSS com relação a essas pessoas eventualmente atingidas, que eventualmente entraram com ação no curso dessa ação, dessa ACP, que seriam afetados pela prescrição aqui. Com relação a essas pessoas, houve uma renúncia à prescrição. Então, o meu voto é acompanhando a relatora, porém, respeitando o que foi decidido na apelação relacionada à ACP número 17045, dígito 57, 2016, 401, 3600, de Mato Grosso, porque já transitou em julgado a decisão homologando esse acordo. É como eu voto, Excelência. Vossa Excelência acompanha a relatora e faz essa ressalva. Exato. Eu não participei do início do julgamento e nem a princípio, não voto, mas a tese submetida à apreciação do colegiado pela eminente desembargadora Candice, ela versa sobre termo inicial da prescrição nesse caso, desembargadora Candice? Na realidade, a
é o termo inicial, e saber se a ADI e a DPF, eles suspenderam ou interromperam o prazo prescricional. Então não versa sobre outras causas interruptivas, suspensivas dessa prescrição? E as ações civis públicas. Como? Ações civis públicas também, não é isso? Deixa eu só me... Renúncia à prescrição? É só para ver se é incompatibilidade. Questão, incidência de direitos prescricionais, suspensão do prazo. Se me permite, relator, enquanto eu pesquiso, é porque esse processo entrou em pauta e essa apelação que interpôs para o Ministério Público Federal, quando entrou em pauta a primeira vez esse RDR, ela estava sendo julgada. Parece que faltava um voto, que era do desembargador Euler, não está aqui. Faltava um voto, então pediu-se para tirar de pauta, inclusive por abordar, por conter questão prejudicial. Entendia-se que lá era importante que primeiro se julgasse a apelação para depois, porque senão não teria validade nenhuma. Mas o fato é que já foi julgado, já transitou em julgado. Eu compreendo. A minha dificuldade, a princípio, embora a princípio não vote, a depender do encaminhamento do julgamento, é nós ficarmos num julgamento de RDR em que se define uma tese geral e abstrata, ficar ressalvando casos específicos, né? Então, se ela não afasta hipóteses de renúncia, prescrição ou outras situações que possam caracterizar causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, talvez não haja necessidade de ressalva. É porque essa ACP ela é tratada diversas vezes nessa IRDR, da petição inicial e diversos incidentes. Por isso que eu fiz ressalva para constar o meu respeito à coisa julgada que foi decidida pela coisa, porque pode eventualmente alguém no futuro dizer, olha, tem esse julgamento, mas aqui foi decidido outra coisa. Não, essa ação civil pública foi, desde a petição iniciada, mencionada, referida e citada assim como determinante, inclusive, para fim de se chegar a um julgamento. Então, eu ressalvo porque tem que constar no voto, na minha avaliação, porque ela foi mencionada diversas vezes, né? Então, não é uma citação de fora, assim, que saiu dos autos. Pois não, desembargador Candice. O que eu entendo é que, como há diversas ações civis públicas, há algumas que já foram julgadas, outras não, e, é claro, o IRDR é daqui para frente, né? A tese que for estabelecida aqui, ele será daqui para frente. Eu também penso como Vossa Excelência, Marcelo, que é melhor não restringir de uma, porque senão daqui a pouco outras ficarão também sob suspeito. Será que essa, então, não está sendo... Como ficou, desculpe interrompê-la, como ficou a redação da tese no voto de Vossa Excelência? É o seguinte, propõe a fixação das seguintes teses. A pendência da ADI 5447 e da ADPF 389 não suspendeu ou interrompeu a fluência do prazo prescricional das ações individuais em que se objetiva o pagamento do seguro defeso aos pescadores do Baixo Amazonas e de toda a região Norte e Nordeste referente ao biênio 2015-2016. Ok, essa daí não é afetada. E a ação de conhecimento individual, em que se requer o pagamento de seguro-defeso aos pescadores do Baixo Amazonas e de toda a região Norte e Nordeste, referente ao biênio 2015-2016, e cujo pedido coincide com o formulado em ação civil pública anteriormente ajuizada, somente terá o seu prazo prescricional quinquenal para recebimento das parcelas vencidas e interrompido por ação civil pública, se o autor requereu a suspensão da ação nos termos do artigo 104 do CDC. Ok, parece que é independente. Isso não quer dizer que, celebrado um acordo com o devedor, não ocorreu renúncia. Não é? Vossa Excelência, pelo menos, independentemente da tese, do texto da tese, entende que é factível falar genericamente no voto sobre isso, que essa definição não interfere na aferição de outras causas interruptivas, impeditivas, suspensivas da prescrição, ou renúncia, alguma coisa assim? Podemos... De forma genérica? Até porque, por exemplo, um caso desse, você pode ter um absolutamente incapaz postulando alguma coisa e o prazo prescricional nunca teve início em relação a ele, não é? Então, não sei, não no texto da tese. Dentro do voto, o senhor disse? Só no voto, só para se alguém for procurar a origem da tese. Porque a tese, para mim, a redação de Vossa Excelência aí, nos dois itens,
ela não implica nenhum prejuízo a essa situação mencionada pelo desembargador Rui. Senhor presidente, me permita... As demais questões de mérito e acessórias, isso já tem. Debatidas nas referidas apelações cíveis, serão remetidas à futura e oportuna deliberação da turma julgadora competente após regular a inclusão do feito. Então isso resolve, não está afastando nem... Eu só chamo a atenção para isso, claro, respeito, eu vou fazer constar no meu voto, claro, mas não vincula. Mas é porque, eu insisto, especificamente essa CP foi citada, inclusive aqui na sustentação oral, quando nós admitimos o IRDR. Houve uma citação aqui, um comentário sobre isso, né? Uhum. Mas eu tenho conhecimento, posso estar equivocado, que, inclusive, esse acordo estaria com a execução em suspenso, a despeito, aí vale o registro, o INSS está disposto a cumpri-lo, claro, foi um acordo, está homologado, mas está suspensa a execução aguardando este julgamento. Por isso que eu fiz questão, inclusive, de trazer a julgamento, porque as pessoas estão esperando, na verdade. Obrigado. No dia do recebimento... Só para de esclarecimento, que, na verdade, eu fui uma das que homologou esse acordo lá na base, e, por coincidência, o processo está na relatoria que eu assumi lá dos processos. E a execução, o cumprimento desse acordo, ele está na fase de elaboração das listagens. O acordo ele tem uma série de condicionantes, dentre elas, uma das condições é que quem ajuizou a ação individual e, eventualmente, foi reconhecida a prescrição, não vai ser contemplado pelo acordo. Isso está expresso no acordo. Então, o acordo ele já tem uma definição de público e de listagem e está na fase de confecção dessa listagem para emissão de RPVs. Uhum. Penso que, da forma que está, não vai interferir no prosseguimento da execução do acordo, a meu ver. Né? E essas questões que o desembargador Rui colocou certamente virão, por quê? Porque esse acordo ele é só com as confederações, com as entidades representativas, mas existe... do meu conhecimento, que existe uma ação do Ministério Público no Pará que não aderiu ao acordo. Então, isso, certamente, nós ainda teremos essa questão para debater mais adiante, sobre prescrição, incidência, interrupção, mas em razão daquela ação civil pública do Ministério Público. Correto. No dia do recebimento do IRDR, a desembargadora Nilza levantou essa ação e nós já deixamos expresso naquele momento que essa ação não precisaria ficar suspensa, que poderia continuar. Não é isso? Então, ela não é uma das que ficou suspensa, Rui. Eu acho que só as demais é que ficaram. Desembargador Rui, só para concluir aqui, para a gente prosseguir. Então, Vossa Excelência acompanha a relatora? Acompanha. Só fazer constar no ato meu voto. Correto. Essa é a minha observação. Tá ok. Muito obrigado, desembargador Rui. Como vota o desembargador Urbano? Presidente, eu acompanho a ilustre relatora. Muito obrigado, desembargador. Como vota o desembargador Antônio Scarpa? Senhor presidente, eu já tinha ouvido o voto da relatora, desembargadora Candice, já tinha inclusive elogiado aqui de público a solução que foi dada e também acompanho, entendendo aí que não houve, não tem nenhuma justificativa legal ou constitucional para se entender interrompida a prescrição, em que pese a plausibilidade das teses que, inclusive, já foram acolhidas aqui por esta Corte em vários julgados. Então, eu acompanho, presidente. Muito obrigado, então, desembargador Scarpa. Então, proclamando o resultado, a sessão decidiu nos termos do voto da relatora. Porque não houve divergência, eu não vou identificar os votos que foram proferidos aqui prosseguindo no julgamento. Isso. Decidiu nos termos o voto da eminente relatora. Correto? O caso seguinte é um voto vista, ação rescisória 100.476407-2024-401-0000, relator desembargador federal Urbano Leal Berconeto, pediu vista desembargadora federal Candice Lavocá Galvão Jobim, iniciado o julgamento após o voto do relator julgando improcedente o pedido rescisório, no que foi acompanhado pelo desembargador federal Euler de Almeida, pediu vista a desembargadora federal Candice Lavocá Galvão Jobim, que tem a palavra. Agradeço, senhor presidente. Eu aqui estou adotando o bem lançado relatório do desembargador relator, desembargador Urbano Bercó,
Na hipótese, trata-se de uma ação rescisória por meio da qual a parte autora pretende a desconstituição do acórdão proferido pela Primeira Câmara Regional Previdenciária da Bahia, que reconheceu a decadência do direito de revisão de pensão por morte derivada de auxílio-doença, então recebido por seu cônjuge. A parte autora, com base no artigo 966, inciso 5º do CPC, alega que o acórdão rescindendo violou o artigo 103 da Lei 8.213, de 91. Afirma que não se operou a decadência do direito de revisão do benefício, pois como o primeiro pagamento do auxílio-doença ocorreu em 7 de abril de 2005, o primeiro dia do mês subsequente a tal fato, marco inicial da decadência estipulado pela norma do artigo 103 da Lei 8.213, corresponde ao dia 1º de maio de 2005. Assim, como a ação foi ajuizada em 29 de abril de 2015, afirma que não há que se falar em decadência. Assenta que, no entanto, o acórdão rescindendo, em violação à norma do artigo 103 da Lei 8.213, não adotou como marco inicial do prazo decenal decadencial a data correspondente ao dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação do benefício, como estipulado na referida norma. O nobre relator, por considerar que, no caso, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da decadência equivale à data da concessão do primeiro benefício, que no caso seria o auxílio-doença, ocorrida em março de 2005, entendeu estar configurada a decadência do direito de revisão do benefício e, assim, julgou improcedente o pedido. Peço todas as vênias ao ilustre desembargador para divergir do seu entendimento. Da análise dos autos, verifico que a parte autora ajuizou a ação em que pretendeu revisar o valor da renda mensal inicial da pensão por morte, mediante a correção dos erros de cálculo dos benefícios precedentes, especialmente do auxílio-doença, com seus devidos reflexos no benefício decorrente de pensão por morte. Requereu que fossem considerados como salários de contribuição para fins de cálculo do auxílio-doença, nos termos do artigo 29, parágrafo 5º da Lei 8.213, os valores dos salários de benefício dos auxílios-doença anteriores. Ou seja, a pretensão formulada na ação em que proferido o acórdão rescindendo é a revisão do auxílio-doença para que, assim, seja também alterado o valor da pensão por morte dele decorrente. Ao apreciar o pedido, o juízo de primeiro grau reconheceu a decadência e julgou extinto o processo com resolução do mérito. Eu transcrevo aqui parte da sentença apenas para deixar assim, fixado que, de fato, ele está contando do primeiro dia da concessão do benefício e não na forma como prevê o artigo 103 da Lei 8.213. Artigo 103 mesmo, né? Eu estou falando e depois já... 103, exato. Ele coloca, no final ele põe, portanto, é de 10 anos o prazo decadencial para a revisão de benefícios previdenciários. Ou seja, como o benefício que precedeu a pensão da parte autora e que pretende revisar foi concedido em 16 de março de 2005, mas a presente ação foi proposta em 29 de abril de 2005, deve ser reconhecida a decadência do direito de pleitear a revisão almejada, uma vez que, em 1º de abril de 2015, completou 10 anos do dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação. Interposto o recurso de apelação da parte autora, a Primeira Câmara Regional Previdenciária da Bahia negou o provimento ao recurso, mantendo a sentença que reconhecer a decadência com um fundamento idêntico. Entendo que assiste razão à parte autora quando alega que o acórdão violou a norma do artigo 103 da Lei 8.213 de 91. Eis a redação da norma à época dos fatos. É de 10 anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício a contar do dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. A norma, cuja redação, no que importa, não diverge da atualmente vigente, é cristalina em assentar que o marco inicial do prazo decadencial para a revisão do ato de concessão do benefício é o dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação.
É inconteste, e nesse ponto me alinho ao voto do nobre relator, que como a pretensão da parte autora é de ter revisado o auxílio-doença para que haja reflexos no benefício dele decorrente, que é a pensão por morte, para fins de definição do marco inicial do prazo decadencial, há que se ter em consideração o benefício originário, auxílio-doença, e não a pensão por morte dele derivado. No caso, como assentado pelo juízo de primeiro grau, há prova nos autos de que o pagamento da primeira prestação do auxílio-doença se deu em 7 de abril de 2005. Portanto, o dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, termo inicial do prazo decadencial, à luz da norma do artigo 103, corresponde a 1º de maio de 2005, e assim o prazo decenal decadencial somente se exaure em 1º de maio de 2015. Uma vez ajuizada a ação em 29 de abril de 2015, entendo que não há como se reconhecer a decadência. A clareza da norma, a meu ver, afasta a conclusão do acórdão recidendo de que o termo inicial do prazo decadencial seria 1º de abril de 2005, porque o benefício foi concedido em 13 de março de 2005. Diversamente do que assentou o acórdão recidendo, nos termos da norma do artigo 103, a data da concessão do benefício é desimportante para fins de definição do marco inicial do prazo decadencial. Importa apenas a data do recebimento da primeira prestação do benefício, até porque é quando a parte tem conhecimento de que aquele pagamento foi feito diferentemente do que ela imaginava, a menor ou a maior do que ela imaginava. Eu acho que antes dessa data não dá para começar a correr o prazo decadencial. Neste aspecto, observo que o voto do nobre relator cita precedentes do STJ, nos quais teria sido também assentada a tese de que o prazo decadencial tem por termo inicial a data de concessão do primeiro benefício, e não o dia 1º do mês seguinte ao recebimento da primeira prestação. Não obstante, com a devida vênia ao doutor relator, tenho que a tese que se pretendeu firmar nos citados julgados do STJ é a de que o prazo decadencial do direito à revisão da renda mensal inicial do benefício derivado deve considerar o benefício originário e não aquele. Apesar de os julgados fazerem referência à data de concessão do benefício originário, a discussão naqueles feitos parece girar em torno da definição do benefício a ser considerado para fins de definição do marco inicial do prazo decadencial, se o benefício originário ou o benefício derivado. Observo que os julgados não afastam a incidência da norma do artigo 103 da Lei 8.213 de 91, de forma a alterar o marco inicial do prazo decadencial nela fixado para a data da concessão do benefício originário, mas apenas assentam, reitero, que deve ser levado em conta o benefício originário e não o benefício dele decorrente. No agravo interno nos embargos de declaração do pedido de uniformização de... Como é que é o nome disso mesmo? Pedido de uniformização de interpretação de lei 888 do Rio Grande do Sul, verifico que a questão envolvia o cotejo entre o entendimento já afirmado pelo STJ e o adotado pela TNU em incidente de uniformização de jurisprudência, em que a controvérsia dizia respeito, aí eu já está aqui entre aspas, respeito sobre qual benefício, originário ou derivado, recai o início da contagem do prazo decadencial previsto do artigo 103 da Lei 8.213 de 91, fecho aspas. A parte alegou, no bojo daqueles autos, que a concessão do benefício derivado inaugura uma nova relação jurídica e, assim, um novo prazo decadencial para a parte postular a revisão do benefício originário. Por essas razões, o atual entendimento do STJ merece ser revisto para que prevaleça o critério da decadência adotado pela TNU no presente caso, qual seja, a contar da data da concessão do benefício derivado, fecho aspas, esse era o pedido da parte. Ao final, o STJ concluiu que o prazo decadencial do direito à revisão da renda mensal inicial do benefício derivado é contado do ato de concessão do benefício originário. Também no agravo interno dos embargos de declaração do RESP tal, percebe-se que a questão referia-se apenas à definição do benefício, originário ou do derivado, a partir do qual o prazo decadencial deve ser contado. Extraio do voto condutor do Aresto o seguinte parágrafo.
Abro aspas. A propósito, a tese sustentada pela parte recorrente de que o prazo decadencial deveria ser contado a partir da concessão do benefício derivado não encontra amparo na atual jurisprudência do STJ, que se firmou no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial para o direito de revisão do benefício originário, com reflexos no benefício derivado, corresponde à data da concessão do benefício originário. Fecho aspas. Por fim, na mesma linha, cito um outro agravo interno, no RESP, no qual o STJ adotou o entendimento de que há decadência do direito à revisão de pensão por morte, por intermédio da revisão da renda mensal da aposentadoria, se decorridos mais de 10 anos contados do ato de concessão do benefício originário, ou seja, contados do ato de concessão da aposentadoria da qual se originou a pensão por morte. Assim, diversamente do que entende o relator, concluo que o acórdão recidendo violou a norma do artigo 103 da Lei 8.212 de 91, o que autoriza sua desconstituição nos termos autorizados pela norma do artigo 966, inciso 5º do CPC. Como o nobre relator não avançou no exame do juízo rescisório, mas ateve-se ao juízo recidendo, entendo que o pedido de vista fica restrito aos limites do voto do relator, razão pela qual deixo de proceder a novo julgamento da causa. Ante o exposto, peço vênia ao nobre relator para, divergindo do seu voto, em juízo rescindendo, desconstituir o acórdão proferido pela primeira Câmara Regional Previdenciária da Bahia, nos autos de número tal. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Candice. Como vota a desembargadora federal Rosimeire? Senhor presidente, eu pedi vênia ao ilustre relator, acompanhar o voto vista, muito bem fundamentado, a desembargadora. Um momento, desembargadora Rosimeire, posso interrompê-la? Pois não. Com licença. Vossa Excelência gostaria de fazer ponderações, desembargador? Eu então retorno a palavra ao relator, sim. Como houve divergência. Eu ouso discordar da ilustre desembargadora Candice, no seu brilhante voto divergente, porque no entendimento que eu estou sufragando aqui, eu estou seguindo o entendimento do STJ. Em momento algum, o STJ, nesses julgados que foram mencionados pela ilustre desembargadora Candice, nos 3 que eu transcrevo, mais 4 que eu menciono, que eu cito, ele fala em DIP, data de início do pagamento. Nada obstante, a lei fale em DIP, a interpretação que o STJ dá é, reitero, concessão da aposentadoria. O ato é da concessão da aposentadoria que originou a pensão por morte. A interpretação que eu ousei seguir foi nessa interpretação literal do STJ, das emendas dele, STJ. Porque em nenhum momento ele fala DIP, ele fala, a data seria na concessão do benefício, a DCB. Por conta disso, foi que eu me pautei nesse raciocínio que eu segui. A lei fala realmente que a data do pagamento, mas a interpretação que o STJ deu, no meu sentir, claro, com a devida vênia, o ilustre voto divergente, é que a interpretação é diferente. A interpretação do STJ é na data da concessão do benefício. E, a despeito disso, eu ouso mencionar também, tomo como reforço, que essa interpretação foi a seguida em primeiro grau, foi a seguida em segundo grau, aqui na ação rescisória pelo meu voto e pelo STJ. Então, me parece que tem um certo fundamento para entender que essa ação rescisória está querendo dar um efeito recursal, se ultrapassar daquela outra questão que eu expus, que é da data da concessão do benefício, DCB. Então, haveria ainda também esse óbice. Perdão, eu não estou falando mal, porque eu estou com o dente complicado aqui, doendo, dolorido, então não está saindo com a devida... O som não está bom, me perdoem. Mas, enfim, então, a despeito disso, eu estou entendendo também que a ação rescisória está sendo utilizada como um sucedâneo recursal, porque a interpretação que se entende como violadora à norma do 9655, salvo equívoco, é uma violação literal, mas é aquela violação literal crassa, abusiva. E aqui se for o caso, se formos seguir o entendimento da ilustre desembargadora Candice, seria uma outra interpretação díspare do que a interpretação do STJ já está dando. Então, nós não temos nada obtuso, estapafúrdio, temos entendimentos que seguem ou uma posição ou outra. Apenas com esses elementos eu peço escusas à ilustre desembargadora
Rosimeire, e também peço excusa à ilustre desembargadora Candice por estar adentrando a um tema que já foi discutido. É isso. Grato, senhor presidente. Obrigado, desembargador Urbano. Retorno a palavra à desembargadora Candice. Senhor presidente, também só para fazer um contraponto, o agravo interno dos embargos de declaração no pedido de uniformização, não consigo nunca, de interpretação de lei, ele é julgado pela sessão, não é nem pela turma. E foi nesse pedido que o pedido, inclusive, dizia, a questão envolvia o cotejo de entendimento já firmado pelo STJ e o adotado pela TNU em incidente de uniformização de jurisprudência, em que a controvérsia dizia respeito a isso, entre aspas, sobre qual benefício, originário ou derivado, recai o início da contagem do prazo decadencial previsto no artigo 103 da Lei 8.203 de 91. Fecho aspas. Então, eu acho que, assim, é claro, o STJ ele só está definindo qual benefício, mas não a data que inicia, a meu ver, também. E acho que esse é um ponto muito importante, porque nós julgamos isso todos os dias, né? A partir de quando começa essa prescrição. Então, tem que ser uma decisão bem refletida. É isso, obrigada. Desembargadora Candice, retorna a palavra à desembargadora Rosimeire. Obrigada, senhor presidente. E obrigada, desembargador Urbano, sempre bom ouvi-lo, porque traz mais elementos para reflexão. Mas interessante é que o caso tão limítrofe, né? Dia 1º, eu falei, só podia ser um desses para trazer esse tema ao debate. Senão passaria mesmo, que eu acho que é o que aconteceu, né, no STJ, passaria sem aprofundar na análise do artigo 103. Senhor presidente, eu mantenho a minha posição, já proclamada, acompanho a divergência, a vênia do relator, porque vejo aqui uma violação direta ao artigo 103 da Lei de Benefícios da Previdência Social e não percebo violação ao precedente vinculante e qualificado do Superior Tribunal de Justiça, exatamente porque o tema não foi debatido, não era o tema em análise quando editada a compreensão de que se conta do benefício originário e não do benefício derivado. A análise ali foi exclusivamente quanto a essa questão de qual benefício ser considerado, e isso ficou bem claro do acréscimo feito pela ilustre desembargadora Candice. Portanto, eu acompanho a divergência, senhor presidente. Muito obrigado, desembargadora Rosimeire. Como voto o desembargador Gustavo Soares Amorim? Senhor presidente, pedindo todas as vezes aos votos divergentes, eu vou acompanhar o eminente relator. Obrigado, desembargador Gustavo. Eu me sinto habilitado a proferir voto, embora não tenha participado, salvo engano, do início do julgamento. Participei? Então participei. Sim. Ok. Confesso que estou muito sensibilizado com a tese sustentada pela desembargadora Candice, mas nós estamos em sede de julgamento de ação rescisória, e em sede de ação rescisória costumo ser mais formalista. Como a hipótese sustentada pela parte autora da rescisória é a de manifesta violação da norma jurídica, e embora essa norma jurídica esteja muito bem identificada no voto divergente também da eminente desembargadora Candice, parecem que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que foram utilizados como paradigmas pelo eminente relator, e eu não sei se expressamente pelos julgamentos proferidos na fase de conhecimento inicial, ainda que não tenham enfrentado especificamente esse tema, eles são diretos, os precedentes do STJ, no sentido de afirmar que o termo inicial do prazo decadencial nessas hipóteses é o ato de concessão do benefício originário. Então, de uma forma ou de outra, é uma situação que, a meu ver, se equipara, no mínimo, à prevista na súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não cabe ação rescisória por ofensa literal de disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. O mero fato do STJ afirmar categoricamente que o termo inicial do prazo decadencial é o ato de concessão do benefício, ainda que não tenha enfrentado a matéria a fundo, a mim parece se equiparar a essa situação, no mínimo, de interpretação controvertida nos tribunais, de modo que não haveria manifesta violação de norma jurídica, ainda que haja uma violação de norma jurídica, mas não uma manifesta. Então, apenas por essa razão, eu acompanho o eminente relator. Como vota o desembargador Rui Gonçalves?
Excelência, nesse caso, eu lembro do precedente, eu tenho a impressão até que eu participei da sessão da anterior, que examinou essa matéria. Eu lembro essa discussão, que é nessa linha mesmo do desembargador Candice. Eu estou com um problema para votar, na verdade, um problema técnico, que é a falta de acesso. Eu não consigo acessar o voto do relator, embora haja aqui uma referência. Não, eu queria ver os precedentes, mas eu teria que ver, porque eu não, curiosamente, como a matéria para mim não é nova, mas eu não participei da sessão em que houve a leitura do relatório e a leitura do voto. Eu estava viajando, estava retornando. Cheguei aqui com a esperança ainda de participar da sessão, mas a desembargadora Candice pediu vista, então terminou mais cedo a sessão. Então eu não consegui, assim, eu vinha no avião, eu tinha esperança. Então, eu peço a Vossa Excelência, por gentileza, só 3 minutinhos enquanto eu leio o voto de Sua Excelência aqui, o outro já tinha lido. Antecipando um pouquinho, desembargador Rui, o desembargador Scarpa não votou, o substituto dele, doutor Diego, também não votou na época, só para que Sua Excelência, desembargador Scarpa, já, não para antecipar voto, só para refletir se está em condições de julgamento ou não. Obrigado, presidente. A decisão da TNU é anterior. Estou dizendo que eu participei da sessão, então é bem anterior, que eu já estou no tribunal e os precedentes aqui que estão juntados pelo eminente relator são de 2022 e 2024. Eu até fiquei surpreso com essa minha leitura dinâmica, mas, tão rápido. Mas, de fato, é recente e são precedentes da Corte Especial, inclusive, né? Essa discussão chegou realmente à turma nacional, e eu me recordo bem que era justamente uma pensão, foram vários casos, na verdade, né? Não me recordo se foi julgado algum como representativo da controvérsia, não me recordo agora no momento. Mas essas duas teses foram amplamente debatidas naquele colegiado, e o ponto central, até onde eu me recordo, era justamente essa distinção entre, a partir de quando se iniciava o direito de se postular a revisão de um benefício previdenciário, a distinção se tratava de benefício previdenciário original, aposentadoria, por exemplo, ou se a partir do ato ou da concessão do benefício derivado, que era o que estava se discutindo. Porque eu lembro da tese de um dos colegas no colegiado, eu vendo assim mentalmente o colegiado, eu lembro que o colega chegou até a dizer assim, como é que ela poderia questionar o benefício, a certeza dos cálculos, se a pessoa sequer tinha morrido, o beneficiário titular. Então, não poderia, porque não era titular do benefício, e a pessoa que passou a ser titular não poderia, só poderia questionar os valores depois que assumiu a titularidade do benefício. Então, foi essa tese bem central. Não me recordo, honestamente, de nós termos nos prendido essa questão da data da concessão, como está no artigo 103, a data do início do benefício, ou da primeira prestação. Não me recordo de nós termos ido. A questão maior, central na discussão, até onde eu me recordo, é essa. Mas eu vou, todas as venhas ao voto do eminente desembargadora Candice, mas eu percebo que o voto do eminente relator é bem recente. Essa decisão da turma nacional pode até ser mantida atualmente, mas a origem dela, na época, eu era membro do colegiado, já faz um tempo. Todas as vezes, então, acompanho o eminente relator. Muito obrigado, desembargador Rui. E desembargador Antônio Scarpa, tem condição de votar? Tenho sim, presidente, obrigado. Com a palavra para Vossa Excelência. Eu já tive acesso, já dei uma olhada tanto no voto do desembargador Urbano, relator, quanto também no voto divergente da desembargadora Candice. Desembargador Urbano, de fato, o voto é muito bem fundamentado. Como isso não causa surpresa, porque o desembargador Urbano é o nosso farol de milha, lá na nona turma, né? Não é um farol, aquele farol pequeno de um fusquinha, não. É farol de milha, enxerga longe, né? Os votos são sempre muito bem, a doutora Rosimeire sabe disso, sempre muito bem fundamentados e orientam vários dos nossos julgamentos. Agora, nesse ponto aqui, eu vou pedir todas as vênias ao
desembargador Urbano, em que pese a plausibilidade, um voto muito técnico, muito estrito, mas me sensibilizou realmente a tese desenvolvida no voto divergente, no sentido de que teria havido ofensa à literalidade e manifesta ofensa à literalidade do artigo 103, principalmente porque essa questão não foi objeto de debate no STJ. Então, a gente sabe se nós vamos decidir, o que se estava decidindo era se era o benefício original ou derivado da pensão. Então, a gente sabe que pode perfeitamente, se essa questão não é debatida, passa despercebido e consta algo nesses votos sem a devida reflexão. Até porque, para afrontar a literalidade de um dispositivo, eu acho que teria que haver um debate sobre essa questão específica. Então, isso me sensibilizou. Então, é por isso que, com todas as vênias, eu vou acompanhar aqui ao eminente relator e todas as homenagens que ele efetivamente merece, presidente, e a todos os votos aqui que efetivamente o acompanharam nesse sentido, que é muito plausível, mas eu vou ficar com a divergência, acompanhar a divergência, presidente. Muito obrigado, desembargador Antônio Scarpa. Então, proclamando o resultado, a sessão, prosseguindo no julgamento, após voto vista divergente da eminente desembargadora federal Candice Lavocá Galvão Jobim, decidiu por maioria julgar improcedente o pedido rescisório. Restaram vencidos a desembargadora Candice Lavocá Galvão Jobim, a desembargadora Rosimeire Gonçalves de Carvalho e o desembargador federal Antônio Scarpa. Então, proclamado o resultado, há mais algum processo pendente, impautado? Indago aos pares se há mais algum processo pendente de julgamento hoje ou algum assunto a ser tratado. Não? Então, nada mais havendo, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.